O que são os combustíveis fósseis? Como, quando e por que o capitalismo passou a depender deles? Olá, sejam bem-vindos ao canal Ecologia e Política Marxista. Eu sou o Jefferson Schoma e hoje a gente vai falar sobre o capitalismo fóssil. Então, gente, vamos começar. Petróleo, carvão mineral, o gás natural, esses são os combustíveis fósseis que provocam o aquecimento global. São fósseis porque são provenientes da decomposição de seres vivos, que se fossilizaram nas camadas mais profundas da crosta terrestre. O carvão mineral, por exemplo, é resultado da fossilização de antigas florestas há milhares de anos. Já o petróleo foi formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais. E o gás natural também é formado pela biomassa em decomposição. Os combustíveis fósseis são recursos não renováveis, quer dizer, um dia eles vão acabar. Todos eles têm uma enorme densidade energética e juntos oferecem mais de 80% da energia global. E todos eles têm carbono, que é liberado na atmosfera quando é queimado. A queima de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial é o que provoca o aquecimento global. Tanto o dióxido de carbono, liberado pela queima do petróleo e do carvão, quanto o metano, que é liberado pelo gás, aumentam a retenção de calor na atmosfera da Terra. Olha, tem um episódio aqui no canal que eu já expliquei essa correlação entre a emissão do dióxido de carbono, o CO2, e o aumento da temperatura média da superfície da Terra. Dá uma olhadinha lá na descrição que você vai achar esse episódio. Bom, mas desde quando o capitalismo se tornou fóssil? E por que o capitalismo é tão dependente dessa fonte de energia? Andrés Malm, o autor do livro Capital Fóssil, mostra que lá no começo do capitalismo industrial havia outras fontes de energia, principalmente a hidráulica. Aliás, uma máquina de fiar hidráulica foi inventada em 1769, a Walter Frame. Ela foi criada pelo Sir Richard Arkwright. Snob, né? Mas haviam problemas no uso desse tipo de fonte de energia. E o primeiro é que as fábricas precisavam estar muito próximas a locais com abundância hídrica, ou seja, próximos a cursos de rios. E havia uma guerra entre os capitalistas por isso. O segundo problema é que não havia trabalhadores suficientes nessas localidades. Então era preciso trazer os operários de outros lugares e criar toda uma rede de infraestrutura, de moradia, que custava muito dinheiro, muito caro, era muito caro para os capitalistas. Mas a grande revolução viria com a invenção da máquina a vapor, que foi criada por James Watt, e sua aplicação na indústria do algodão na Inglaterra. Como diria Marx, sistema algum de maquinaria poderia ser adequadamente desenvolvido antes que a máquina a vapor tomasse o lugar da força motriz anterior. E o uso de carvão para mover as máquinas a vapor acabou libertando os capitalistas de todas as restrições anteriores. Bem no começo da Revolução Industrial, o carvão utilizado era de origem vegetal. Mas esse era um recurso limitado, devido à escassez de madeira. Mas com o tempo foram criadas novas técnicas inovadoras de fundição de carvão mineral, o que possibilitou a expansão da indústria em escala global. Olha, por ser mais barato e lucrativo, o uso do carvão se expandiu rapidamente. No final do século XVIII, a produção de carvão era de aproximadamente 6 milhões de toneladas, mas em 1850 chegava a 65 milhões. O uso de carvão como principal fonte de energia para as máquinas tomou toda a indústria da Inglaterra, que é o país berço da Revolução Industrial. O capitalismo inaugurava desse jeito o seu metabolismo fóssil, com fábricas, trens e navios movidos a carvão. Mas o auge da matriz energética fóssil seria alcançado quando o petróleo e seus derivados se tornaram a principal base energética do desenvolvimento do capitalismo. Entre 1900 a 2013, a extração de petróleo aumentou 207 vezes. O uso generalizado do petróleo ocorreu para valer depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a difusão do motor a combustão. Se em 1913 o petróleo fornecia apenas 5% da energia mundial, em 1970 já era responsável por 50%. E foi assim que o petróleo se tornou o principal insumo energético do capitalismo até os dias de hoje.
Os combustíveis fósseis representam 80% do consumo mundial de energia. E só o petróleo representa mais de 1/3 desse consumo mundial. A existência de petróleo barato também aprofundou a mecanização da agricultura e a utilização de insumos petroquímicos, que no curto prazo aumentam a produtividade agrícola, mas lançam toneladas de carbono na atmosfera e resultam na degradação dos solos e também da água. O petróleo também diminuiu os custos de transporte, fazendo dele um fator importante na regulação dos preços. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, são o sangue que circula nas artérias do capital e faz pulsar o sangue da acumulação capitalista. Mas os combustíveis fósseis não são uma mercadoria qualquer. São a base energética para toda a produção e distribuição de mercadoria no capitalismo. Vejam, para produzir qualquer mercadoria, o capitalista precisa empregar dinheiro na produção. Ele precisa adquirir outras mercadorias. Ele precisa da força de trabalho. Ele precisa adquirir os meios de produção. E precisa dos combustíveis fósseis para colocar tudo isso em funcionamento e produzir as mercadorias e também distribuí-las. O resultado é o D', que é um mais-valor extraído do trabalho. Mas também há outro resultado, um resultado indesejado, que é o CO2. O resultado da acumulação também é a emissão de carbono na atmosfera. Mas como nos explica Andreas Malm, o capitalismo fóssil é uma economia de crescimento indefinido, baseado em um consumo cada vez maior de combustíveis fósseis e que, por isso, gera um crescimento constante das emissões de dióxido de carbono. Mas foi no pós-guerra que, graças aos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, que num período muito curto da história, a humanidade usou com incrível intensidade os recursos naturais. Em nenhum período anterior foram produzidas tantas mercadorias. Em nenhum período anterior os ecossistemas foram tão profundamente alterados e a perda da biodiversidade atingiu um ritmo jamais visto. Em nenhum outro momento as mudanças climáticas ocorreram de forma tão acelerada, sem que existisse alguma causa natural para isso. Esse período é frequentemente chamado de a Grande Aceleração. A Grande Aceleração pode ser observada em gráficos relacionados ao crescimento populacional, emissões de dióxido de carbono, aumento da temperatura global, do uso de energia e produtos químicos na agricultura, extinção de espécies, aumento da população, demanda por alimentos e água potável e matérias-primas e tudo mais que se possa imaginar. Todos e qualquer gráfico sobre qualquer coisa mostram uma interrupta curva ascendente. Mas o termo a grande aceleração é frequentemente utilizado sem a devida caracterização sobre qual processo histórico que, afinal de contas, impulsionou essa aceleração. A grande aceleração, na verdade, corresponde a uma fase do capitalismo, a fase imperialista do capital monopolista. Ou seja, ela se localiza no quadro geral do domínio do mundo por um punhado de países. E quando eu estou falando de imperialismo, eu estou falando de uma fase desse modo de produção, que foi definida pelo Lenin, e não simplesmente de uma política aplicada por algum governo. O imperialismo é marcado pela concentração da produção e do capital, pela criação do capital financeiro, através da fusão do capital bancário e do capital industrial, pela exportação de capitais que se sobrepõe à exportação de mercadorias e pela associação do antigo colonialismo com a partilha total do planeta pelos grandes monopólios e nações imperialistas. Gente, tudo isso aí é Lenin. O petróleo está intimamente associado à formação do imperialismo. E o próprio Lenin cita o caso da indústria do petróleo no seu famoso livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Lá ele mostra que desde o início do século XX, grandes monopólios disputavam territórios para concentrar as jazidas e reservá-las para futuras explorações. É daí que vem a geopolítica do imperialismo fóssil, com conquistas, colonização, guerras, golpes e boicotes, que são instrumentos que são utilizados pelo imperialismo para garantir o controle dos combustíveis fósseis em todo o planeta. Mas tem uma contradição imensa entre a estratégia de acumulação baseada em combustíveis fósseis e na necessidade de se enfrentar o aquecimento global.
Mas essa não é uma contradição qualquer. Afinal de contas, as mudanças climáticas levam o capitalismo a destruir as suas próprias condições naturais de produção. Ou seja, o aquecimento global, causado e retroalimentado pelos combustíveis fósseis, provoca o declínio dos rendimentos da agricultura capitalista, a destruição de infraestruturas causada por eventos climáticos extremos, como chuvas e grandes enchentes, ou mesmo pela constante elevação do nível dos oceanos. Também provoca secas e ondas de calor, que podem resultar em uma menor produtividade do trabalho, em quebras de safra e a possibilidade de regiões inteiras do planeta ficarem inabitáveis. Esse é o dilema do capitalismo fóssil. A irracionalidade da acumulação capitalista destrói as próprias condições naturais sob as quais ela repousa. Além disso, os mecanismos de acumulação bloqueiam soluções reais para se enfrentar ao aquecimento global. Primeiro, porque os estados nacionais continuam a subsidiar direta ou indiretamente os combustíveis fósseis, como o petróleo. Um relatório do Fundo Monetário Internacional, o FMI, estimou que a indústria de combustíveis fósseis se beneficia de subsídios de 11 milhões de dólares a cada minuto, totalizando 5,9 trilhões de dólares em 2020. Tem um estudo aqui na descrição do vídeo que mostra que os investimentos projetados para novos campos de petróleo e de gás até 2030 são de 570 bilhões de dólares por ano. O estudo diz ainda que essa montanha de dinheiro poderia financiar totalmente a energia eólica e solar necessária para cumprir aí as metas de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, conforme diz aí prevê o Acordo de Paris. Mas enquanto a extração dos combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, continuar sendo mais lucrativo ao capital, vai continuar a corrida pela exploração de novas fronteiras de petróleo por todo o mundo. É por isso que nos Estados Unidos o governo tenta emplacar a maior exploração de petróleo da história, lá no Alasca. A Rússia tem planos também para explorar o petróleo do Ártico. E aqui no Brasil o governo quer explorar o petróleo na foz do rio Amazonas, na margem equatorial. Já a China inaugurou 2 elétricas a carvão por semana entre os anos de 2022 e 2023. Pois é, e é com a energia desse carvão que a China se tornou o maior produtor de painéis solares do mundo. A lógica da acumulação capitalista impede o desenvolvimento pleno e urgente das energias renováveis. A necessidade de obter o máximo lucro e a concorrência entre os países imperialistas são obstáculos à chamada transição energética. Na verdade, o capitalismo amplia suas contradições produzidas pelo seu próprio metabolismo fóssil, com a continuação da extração de petróleo até a última gota. Com o capitalismo e os combustíveis fósseis, não há futuro para a humanidade. É claro que as grandes potências imperialistas também investem no desenvolvimento de novas fontes de energia, mas isso é absolutamente insuficiente para deter as mudanças climáticas e vai servir apenas para um punhado de corporações obter algum tipo de renda de monopólio com essa tecnologia. Mas, gente, isso é assunto para um próximo programa. E aí, o que você achou? Você acha que o capitalismo pode ou não substituir a sua matriz energética fóssil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Então, gente, até a próxima! Thank you.